que Jesus estava ali focado no seu propósito, sabendo que Jesus, ele tem uma rota específica para encontrar as pessoas que precisavam dele. A prostituta, o leproso, o cego. Eram rotas bem definidas que muitas das vezes as pessoas falam, Jesus mudou o caminho. Não, Jesus foi para o caminho que ele deveria. As pessoas não sabiam, mas ele estava dentro do propósito dele. E essa noite o Senhor quer encontrar você. Essa noite o propósito dele é alcançar a tua vida. O propósito dele é chegar até você. É fazer com que você entenda tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Que ele é poderoso para mudar a sua história. Que ele é poderoso para te salvar, para te curar, para trazer paz no teu coração. Independente da situação que você está vivendo, por mais grave que ela seja, meu querido, eu tenho certeza que deve estar sendo. Porque nós estamos vivendo esses tempos ruins, tempos onde as notícias são cada vez piores, tempos de assombro, mas acima de tudo, tempos para vermos milagres. Para aqueles que entendem que o nosso Deus não perdeu o controle de nada, é tempo para vermos milagres. Então, quando a gente começa a descer por esse texto, a Bíblia fala que Jesus então, em vez de entrar pela porta principal de Jerusalém, ele vai por uma porta que ficava nos fundos, chamada Porta das Ovelhas. E quando Jesus entra na Porta das Ovelhas, o que Jesus encontra é algo talvez estarrecedor. Um amontoado de pessoas doentes, um amontoado de pessoas numa situação deplorável. E aí quando Jesus entra naquele lugar, ele vê aquele amontoado de pessoas. É engraçado que quando a gente olha para isso, a gente também tem a ideia da nossa igreja. Da igreja de Jesus na terra. Pode ser a nossa, pode ser a de qualquer denominação. Mas todas as igrejas, quando nós chegamos, nós vemos as pessoas ali, dentro daquele templo. Em princípio, de longe, parece que são todas iguais. Todas levantando a mão. Muitas chorando, muitas adorando. Mas quando você chega perto, quando você começa a ouvir o clamor, você vê que não são todas iguais. Você vê que ali há pessoas com diferentes situações. Ali há pessoas que estão ali com uma adoração verdadeira. Ali estão pessoas que muitas das vezes vieram porque não sabem o que fazer e estão buscando um socorro. Ali vem pessoas que muitas das vezes nem queriam estar aqui, mas vieram obrigadas. Ali, naquele complexo de igreja, vem pessoas que muitas das vezes não querem nada, a não ser olhar para a vida do irmão e comentar sobre alguma coisa. Ali, muitas das vezes, naquele lugar onde você aparentemente acha que todos estão da mesma forma, há pessoas que vêm ali com problemas, e problemas de feridas sérias na alma, e já perderam a esperança, e acham que inclusive eles não vão conseguir encontrar a cura para a ferida deles. Mas, por ouvir dizer, eles estão entrando dentro da igreja. Ou seja, a igreja se torna um local onde pessoas de diferentes propósitos, de diferentes situações, de diferentes perspectivas, entram naquele lugar. Quem está de longe, talvez possa ver uma multidão de pessoas e falam, todos estão iguais. Mas quando você entra, quando Jesus entrou pela Porta das Ovelhas, as pessoas começam a se identificar pelo olhar de Jesus. Ele já começa a ver que eles não são todos iguais. Ele já começa a ver que uns não têm a visão, outros não podem andar, outros não podem falar. Eles estão no mesmo lugar, mas não estão da mesma forma. Isso acontece muitas das vezes dentro da nossa igreja. As pessoas estão no mesmo lugar, mas não estão da mesma forma. Não estão adorando, não estão reverenciando da mesma forma. Não estão buscando com intensidade da mesma forma. Uns têm fome pela presença do Senhor. Outros tratam as coisas do Senhor com desprezo. Outros não têm a dimensão exata do que Deus é para nossas vidas. Ou seja, estão no mesmo lugar, mas não são todos iguais. Quando Jesus entra naquele lugar, ele começa a ver que são pessoas diferentes. Quando Jesus começa a passear na igreja, ele começa a sondar cada coração.
Ele começa a sondar aquilo que passa no nosso pensamento. E ele começa a identificar quem são os verdadeiros adoradores. Ele começa a receber aquilo que você esconde no teu coração. Ou seja, o verdadeiro eu. O verdadeiro motivo de você estar dentro de uma igreja. Mas ele é tão misericordioso que ele sabe que mesmo que você esteja aqui por uma situação que você não esperava, talvez você foi trazido, ele sabe que ele tem o poder para mudar a sua história. Hoje Jesus quer entrar dentro da tua casa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe aonde está doendo, ele sabe aonde está sangrando. Ele sabe aquilo que você nem revela para o seu esposo, ou o seu esposo não revela para a sua esposa. Ele sabe como filho, aquilo que você não fala com o seu pai. Porque Jesus conhece tudo que se passa em nosso coração. Ele sonda até a divisão da alma e do espírito, onde ninguém pode chegar. Ele chega, ele conhece, ele faz o discernimento correto. Ele sabe do que você precisa. Talvez você está nessa situação há muito tempo, como aquele homem estava ali há muito tempo. Só que eu quero te dar uma notícia hoje. Jesus entra na tua casa. Hoje Jesus chega para você, para trazer uma mudança na tua vida. Hoje a proposta dele é de renovo. Hoje a proposta dele é de soprar um fôlego de vida sobre você. Oh, aleluia! Porque é isso que ele faz, é isso que ele propõe para a gente. É isso que ele quer fazer com cada um que abre o teu coração e recebe o Senhor Jesus. Muitos estão no mesmo lugar, mas não estão da mesma maneira. E muitas das vezes o que faz a gente conhecer quem é quem, chama-se altar do Senhor. Você quer ver uma história? Caim e Abel eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram juntos debaixo da mesma direção, da mesma doutrina. Talvez quem olhasse de longe, pareciam dois irmãos iguais, normais, com o mesmo propósito. Só que o propósito se revelou no momento da adoração. No momento em que Abel trouxe um tipo de adoração e Caim trouxe outro tipo de adoração, de oferta ao Senhor. Ali se revelou que os dois não eram iguais. Ali se revelou quem era quem. Então, queridos, muitas das vezes você chega na igreja parecendo que você está na mesma situação de outro, mas quando Jesus aproxima de nós, quando Jesus vai receber de nós algo precioso chamado adoração, ele começa a perceber quem realmente é aquele que busca o nome dele de forma genuína. Quando Jesus entra naquele lugar, querido, tinha várias pessoas, como a Bíblia falou, pessoas com grande nível de enfermidade. Jesus tinha poder para curar todas elas. Mas Jesus se direciona para um homem que estava ali há 38 anos. Talvez a gente possa falar assim, mas por que Jesus escolheu ele? E talvez porque a gente começa a entender que Jesus se aproxima de nós para operar o milagre, não porque a nossa situação é mais grave ou menos grave do que a do irmão, não porque aquilo que eu tenho passado tem sido mais sofrido ou menos sofrido do que outra pessoa, mas o que eu entendo aqui é que quando Jesus se aproxima daquele homem, a diferença é porque aquele homem tinha uma perseverança de estar ali naquele lugar há 38 anos, mesmo sabendo que, aleijado do jeito que ele era, ele jamais teria condições de chegar primeiro do que uma pessoa no poço. Ele não saiu daquele lugar. Ele tinha a esperança de que um dia as coisas para ele mudariam. Ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para voltar para trás. Ele tinha tudo para poder falar assim, eu não quero mais seguir nesse ministério. Eu não quero mais seguir essa proposta de vida. Eu não quero mais seguir esse estilo de vida. Porque eu não consegui até agora tudo aquilo que eu queria. E agora eu vou deixar tudo para trás. Aquele homem tinha essa possibilidade. Porque ele estava ali há 38 anos. E ele sabia que naquela situação que ele estava, dificilmente ele poderia chegar primeiro
do que alguém para mergulhar no poço depois que as águas eram agitadas. Mas algo dentro do coração dele chamou a atenção de Jesus. Algo dentro do coração daquele homem despertou o interesse de Jesus a respeito da vida dele. E foi a perseverança, a determinação, a coragem daquele homem de não desistir dos propósitos, de não desistir, de não perder a esperança de que ele poderia ter a sua vida mudada. Olha que interessante. Quantas pessoas, por muito menos, por estar passando talvez apenas meses, semanas, ou talvez anos, ou um ano de dificuldade, já desistem daquilo que Deus tem para ela. Abrem mão do propósito que Deus tem para ela. Mas esse homem não, ele perseverou. Ele foi até o fim. Ele não abriu mão, porque ele precisava de que o Senhor chegasse até ele e de que o Senhor o alcançasse da forma com que ele precisava ser alcançado. Quando Jesus chega naquele lugar, quando Jesus chega até aquele homem, Jesus vai fazer uma pergunta que talvez a gente fale, mas o Senhor não sabe o que ele precisa, sabe? Mas ele queria ouvir da voz daquele homem qual que era a necessidade mais íntima dele. Jesus sabia que ele era coxo. Jesus sabia que ele precisava de uma cura. Mas Jesus queria ouvir da voz dele o que mais incomodava aquele homem. E para surpresa, talvez não de Jesus, porque ele sabe tudo, mas das pessoas que estavam ali perto, e talvez até nossa, quando lemos esse texto, esse homem fala para o Senhor Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até o poço quando as águas são agitadas. Quando eu olho esse versículo, querido, me dá uma dor no coração muito forte. Porque ele poderia falar, quando Jesus fala, quer ser curado? Ele poderia, claro que eu quero ser curado. Só que, talvez mais do que a cura, o que incomodava aquele homem chamava-se solidão, chamava-se abandono. Algo que muitas das vezes a gente não dá valor para as pessoas que estão ao nosso lado. E nesse tempo onde nós fomos obrigados a se reclusar dentro da nossa casa, pessoas que foram contaminadas por essa doença foram obrigadas a viverem separadas das pessoas que elas mais amam. Quando nós somos separados dos familiares, das pessoas que gostamos, das pessoas que vivemos, essa solidão bate muito forte no nosso coração. E eu estava ouvindo vários depoimentos de pessoas que foram curadas dessa enfermidade que está assolando não só a nossa nação, mas o mundo inteiro. E o depoimento de todas elas, o mais forte para elas, o que mais tocou, foi o tempo da solidão. O tempo que elas estavam sozinhas dentro daquele leito, sem ter contato com ninguém, sem poder ver o sorriso da pessoa que elas mais amavam. Elas falaram, o tempo que eu estava nesse leito foi um tempo terrível. Não porque eu estava aqui, mas porque eu sabia que ninguém poderia vir me abraçar. E esse homem dá essa resposta para Jesus: Senhor, eu estou aqui e não há ninguém que quando as águas são agitadas, me leve e me coloque lá dentro daquele tanque. Eu estou sozinho, eu estou abandonado. É algo que a gente tem que refletir, queridos. Porque nós falamos tanto de amor, nós falamos tanto de ser como Cristo, de ir até as pessoas, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Só que quando nós percebemos, nós estamos dando mais valor a propostas que chegam até nós do que o propósito de amar e cuidar de pessoas. Com muita facilidade nós abandonamos esses propósitos que Deus tem para nós, para fazermos outras coisas que são propostas pela sociedade, que são propostas pela nossa dinâmica de família. Abrimos mão do propósito por inúmeras propostas que chegam até nós. E as propostas, como eu disse no início, nos afastam dos propósitos. Aquele lugar, queridos, estava lotado de pessoas. Jesus, quando entra, as pessoas não notam Jesus. Elas estavam mais preocupadas com o movimento. E muitas das vezes a gente repara isso na igreja. E talvez a igreja esteja desse jeito.
As pessoas estão preocupadas tanto com o movimento, tanto com o que vai acontecer ali de momento, mas esquecem que Jesus está passeando no meio da igreja, que Jesus está ali para poder fazer uma proposta nova de vida, de uma intimidade constante, mas elas estão tão preocupadas com o movimento que acontece de vez em quando, porque movimento é algo que vem e depois vai embora, significa que naquele período eu tenho que estar acessível ao movimento, depois não precisa. Ou seja, enquanto eu estou dentro da igreja, eu posso até adorar ao Senhor e até chorar, e até me arrepender, mas quando eu saio, já é eu e a minha vida, eu não preciso criar um vínculo com Jesus a ponto de querer andar segundo Ele quer que eu ande. Ou seja, eu estou mais preocupado em receber alguma coisa do que gerar intimidade e mudança de comportamento na minha vida. E na verdade, quando Cristo está andando no meio daquele povo, Ele está procurando alguém para mudar o estilo de vida dela. Ele está procurando alguém para gerar intimidade com ela. Ele não está procurando alguém para simplesmente curar, mas Ele quer pegar esta pessoa, curar e transformar aquela pessoa. E as igrejas hoje vivem de movimento, vivem de campanhas, vivem de tantas coisas que são temporais, que são momentâneas, mas elas abrem mão da presença constante para viver esse agitar das águas. E isso é muito sério, porque quando o meu foco está no movimento, eu não consigo perceber a presença de Jesus, porque a presença de Jesus é sutil. Só quem é espiritual, só quem está conectado com o espiritual, consegue perceber a presença do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, Jesus passa perto de nós. O vento do Espírito passa, mas eu não sou espiritual o suficiente, porque a minha vida é movida pela proposta e não pelo propósito. Então agora, eu já não estou preocupado com a presença constante, mas sim apenas com o movimento. Então eu deixo de ser espiritual. E quando eu deixo de ser espiritual, eu deixo de perceber as coisas espirituais. Finalizando, queridos, para a gente poder orar por você. Jesus pega e cura aquele homem. Jesus pega e fala, levanta, toma a sua cama e anda. Ou seja, Jesus veio, Jesus mudou, mas Jesus tem uma nova proposta. Esse toma a sua cama e anda. Jesus estava dizendo para ele, todo aquele instrumento que serviu de vergonha para você, muitas vezes a pessoa não te conhecia, não sabia o teu nome, mas quando falava de você, falava assim, é aquele coxo que vive naquela cama, ao lado talvez da porta, eu sei quem ele é. Conhece o instrumento da tua vergonha, mas não te conhece. Quando ele fala, toma a cama e anda, ele fala, a partir de agora, as pessoas que te conheciam pelo instrumento da vergonha, agora elas vão reconhecer o que Deus pode fazer na tua vida. Elas vão ver aquele instrumento que é a cama que te obrigava a ficar deitado ali. E vão falar, aquele homem não era o homem da cama? Era. O que aconteceu com ele? Jesus curou. Jesus passou aqui. E aqueles que não foram curados vão falar, onde está esse Jesus? Ele esteve aqui e eu não pude perceber. E a Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser desse jeito. Jesus vai recolher o seu povo. E muitos vão falar, aonde está Jesus que eu não posso ver? Uns falam, estão no Oriente. Ouvi falar que ele está no Ocidente. E as pessoas vão procurar e não vão conseguir mais achar. Mas Jesus passeou o tempo todo em nosso meio. Nunca ele negou a presença dele. Pelo contrário, ele falou, se você estiver reunido em meu nome, 2 ou mais, eu estarei no meio de vós. E quantas das vezes desprezamos a presença dele, que podia mudar a nossa história de forma verdadeira. Mas Jesus não só mudou, não só curou aquele homem, mas Jesus tocou na alma daquele homem. Quando Jesus encontra com ele, posteriormente, dentro da sinagoga, e ele reconhece Jesus, e ele vem para agradecer Jesus, Jesus fala com ele, vai, mas cuide-te, para que não aconteça coisa pior. Ande em temor, ande em santidade. Não volte para a sua vida de pecado, porque ficar 38 anos como coxo, sentado ou deitado no chão, ainda é melhor do que você passar a sua eternidade
no inferno sem a presença do Senhor. É uma mensagem, queridos, que ela sempre me chama a atenção. Eu já preguei várias vezes. Há pouco tempo eu preguei num culto, no lar que nós fizemos. É uma mensagem que sempre me chama a atenção. Porque ela vai falar da necessidade de nós nos despertarmos para aquilo que Deus vai fazer. E ele fala, se você perseverar, se você tiver fé, e não precisa de uma fé grande, ele fala, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você poderá fazer grandes coisas acontecer, porque a fé é o combustível, a fé é o ingrediente para gerar um milagre na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é pela fé que eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É pela fé que eu creio que Ele desceu aqui, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele me deu vida através da morte dEle e que pela ressurreição dEle eu também fui o quê? Alçado à condição de santo e poder estar no céu. Eu morri para os meus pecados e agora eu sou uma nova criatura. Eu sou herdeiro, eu sou filho de Deus. Tanto eu quanto você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aí. Nós fomos o quê? Transformados pelo poder da nossa fé. As pessoas falam, como você sabe que isso é verdade? Eu falo, é pela fé. A minha fé é inabalável naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Deus vai fazer, querido. Está difícil? Você está passando por uma luta? Você está passando por dificuldade? Está difícil passar por esse momento? Creia. Creia que Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Por mais que a humanidade se afaste da presença dele, ele nunca perdeu o controle. Ele sempre vai conduzir os ditames da sociedade dentro do propósito que ele tem para mim e para você. E ele tem grandes coisas para mim e para você. Amém, querido? Eu quero orar por você. Nós tivemos aqui alguns pedidos de oração, a irmã Juvaneide, o senhor Joaquim, o senhor George, pedindo para a gente estar orando pela saúde deles, saúde de familiares. E eu quero orar não só por isso, mas eu quero orar também pela sua situação financeira. Eu sei, queridos, que a situação que nós estamos passando, que nós somos levados a viver de restrição de comércio, de restrição de situação econômica, tem afetado muitas famílias. Graças a Deus, que Deus deu uma visão e uma sabedoria para a nossa direção, pastor Samuel, pastora Rosana. E eles estão empenhados o tempo todo em cuidar, em guardar todas as pessoas que a gente tem conhecimento, que tem chegado para a gente. E nós temos conseguido, através da doação, através de trabalho de irmãos e irmãs, manter essas famílias, cuidando dessas famílias. E eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais. Portas serão abertas. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você está desesperado. Acalma o teu coração. O nosso Deus, Ele se apresenta para nós como Deus do impossível. Eu queria que você fechasse os teus olhos, porque eu quero orar por você, por esses irmãos e por tantos irmãos que estavam acompanhando a nossa live. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre você a cura, eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Eu quero profetizar o melhor do Senhor. Você vai experimentar o melhor do Senhor no tempo de seca, querido. O povo de Israel experimentou o melhor de Deus quando eles estavam atravessando o deserto. Eles comeram de uma comida chamada maná, que nunca mais tem registro na história que houve outro alimento como esse, vindo do céu, produzido no céu, e foi trazido para o homem na terra, maná. Uma iguaria que nós vamos poder experimentar um dia quando estivermos no céu. Mas no meio do deserto, eles estavam passando pelo deserto, mas eles não passaram com dificuldade, porque o meu Deus não deixou faltar água, não deixou faltar alimento, não permitiu que o sol nem o frio consumisse aquele povo.
E vocês que conhecem a história, sabem que o que consumiu a maioria daquele povo foi a ingratidão, foi a rebeldia, foi não acreditar que Deus poderia fazer. Por isso que eu falo, a fé é um ingrediente fundamental para nós sermos conduzidos à vitória, mesmo nesse período. Amém? Feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Pai bendito, eu oro, meu Pai, não só pelo pedido da Juvaneide, pelo pedido do Senhor Joaquim, do Senhor George, meu Pai, mas de tantos outros irmãos e irmãs, meu Pai, que estão nesse momento, meu Pai, acompanhando, Senhor, a nossa live, estão aqui, Pai, conectados conosco, meu Pai, ligados, meu Pai, o tempo todo na presença santa do Senhor, buscando, meu Pai, algo novo do Senhor, buscando um socorro, meu Pai. Muitas das vezes olhamos, meu Pai, para um lado, olhamos para o outro, meu Pai, e não vemos, meu Pai, de onde virá o socorro, e é por isso que o salmista fala: eleva meus olhos para o monte, porque o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor, porque neste tempo, em qualquer situação, Deus vai fazer algo em favor do teu povo, e ninguém pode impedir. Quando o meu Deus começa a operar, ninguém pode impedir o agir de Deus, e eu profetizo isso na tua vida essa noite, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. O agir de Deus na tua vida será tão grande, que as pessoas não vão entender o que vai acontecer. Não só cura, queridos, mas a provisão, não só provisão, queridos, mas libertação. Deus vai cuidar do teu casamento, Deus vai cuidar do teu filho, Deus vai cuidar de todos os teus negócios, porque o Senhor escolheu abençoar a tua casa. Essa noite, você está no endereço do Senhor, da mesma forma com que ele entrou por aquela porta. Haviam várias pessoas, mas ele direcionou para aquele homem, porque aquele homem tinha fé, aquele homem tinha perseverança. O Senhor está visitando a tua casa agora, no meio de tantas famílias que perderam a esperança. O teu coração arde, crendo que Deus pode fazer, e ele vai fazer, ele vai cuidar de você, nada vai faltar. Eu profetizo cura, eu profetizo a libertação. Deus vai tocando essa noite em cura no câncer, Deus vai tocando agora em cura nos ossos, Deus vai tocando agora para trazer cura em órgãos internos, intestino, baço, fígado, rins, coração. Deus vai tocando no sistema neurológico, rabandarada, súbia. Deus vai tocando agora no câncer, a leucemia vai saindo agora em nome de Jesus, porque Deus está entrando dentro da tua casa, Deus está começando a mudar a sua situação. O teu familiar que está na UTI, Deus vai começar a tirar de lá, Deus vai começar a esvaziar a UTI, Deus vai começar a esvaziar hospitais, porque Deus vai começar a agir com grande mão no meio da nossa nação. Deus vai mudar a história do Brasil, porque isso é promessa de Deus, queridos, e você está incluído no meio das promessas, porque um dia você ousou crer no nome do Senhor. Independente da situação, você não murmurou, você continuou crendo, e Deus vai fazer a diferença. Creia somente, fique na expectativa, porque o nosso general já está vencendo essa batalha. Ele vai entregar a vitória nas tuas mãos, querido. Eu profetizo as bênçãos do Senhor, uma semana de vitória. Você vai receber uma notícia abençoada do Senhor. A vitória vai chegar na tua porta, porque você está na presença do Senhor. Quando estamos na presença do Senhor, Ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a mão do Senhor está estendida sobre você. Você está sendo guardado pelo Senhor. Isso é promessa dele, querido. Se apegue nas promessas, se apegue naquilo que Deus já prometeu para o teu povo, porque elas vão se cumprir. O nosso Deus tem o tempo todo zelo para cumprir aquilo que Ele promete, e eu creio que vai ser assim na sua vida. Eu queria permitir que você também pudesse ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Que você, aonde você está, que você comece a orar pelas pessoas. Comece a orar pelos seus irmãos. Vai lembrando de nomes de irmãos da igreja, de vizinhos, de familiares. Comece a orar pelos seus amigos. Lembra de Jó? Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação de Jó. Porque Jó já não olhava mais para si mesmo, para os seus problemas, mas ele, independente da situação que ele estava de miserabilidade, ele começou a orar pelos seus amigos. E muitas das vezes falta isso em nós. Sabendo que Deus está cuidando, eu começo a levantar a minha voz para abençoar outras pessoas, crendo que Deus está trazendo suprimento para a minha casa. Seja um intercessor.
Seja um homem ou uma mulher que vai também mudar a história de pessoas. E que o nosso Deus possa cuidar de você todos os dias. Eu te agradeço, querido. Eu te agradeço por estar conosco nesse período. Eu creio que Deus tem grandes vitórias. Amanhã nós teremos mais live de oração com a pastora Rosana. Terça-feira teremos também Tarde do Refúgio com o pastor Rogério. E nós já vamos começar, queridos, a normalidade dos nossos cultos. Em breve você vai receber as notícias, porque Deus vai começar a agir novamente, abrindo as igrejas. Mas mais do que abrir igreja, eu quero que você abra o teu coração, para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa fazer. Que Deus te abençoe, te guarde. Amém? Eu quero ministrar a bênção apostólica. Faça assim com as tuas mãos onde você está. Que o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo ser com todos que nos ouviram, com todos que participaram juntos nessa live. E juntos possamos dizer amém. Dá um amém bem forte aí na tua casa. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém, queridos? Amém.